Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar uma série chamada Creepshow. Uma praga de possessões demoníacas infecciosas tomou conta do mundo, e os poucos que estão imunes foram encarregados de conter sua propagação para o bem maior da humanidade. Um homem usando óculos e uma bandana cobrindo o nariz e a boca com urgência pilota uma motocicleta Harley Davidson. Ele cavalga por vilas abandonadas e cidades devastadas pela praga demoníaca. Do lado de fora de uma casa, um departamento de leitores de medidores descarta os estacionamentos de caminhões e um trabalhador anuncia aos moradores do bairro que tragam suas cabeças antes que ele despeje o conteúdo de uma lata de lixo na traseira do caminhão. Duas cabeças humanas caem do lixo em uma pilha crescente. O homem na motocicleta, Dalton, chega, e o funcionário do Deb, Off-Meter Readers, lhe diz para voltar porque ele está na zona vermelha. Dalton diz que está indo para Celestial Falls, e o homem diz que é tarde demais porque o diabo venceu. Ele então puxa uma alavanca que alimenta os lança-chamas, incinerando as cabeças. Apesar do aviso, Dalton continua em direção ao seu destino. Quando as infecções começaram, as pessoas chamaram isso de farsa, mas quando começou a se espalhar, os teólogos acreditavam que o colapso dos portões do inferno havia causado isso. As pessoas que tinham imunidade comprovada ao contágio tinham o ônus de conter a disseminação e são chamadas de leitores de medidores. Naquela noite, em Celestial Falls, Dalton chega à residência da Sra. Jones, onde mostra suas credenciais na porta antes que a mulher o deixe entrar. Para chegar ao assunto em questão, Dalton vê uma foto de uma garota na geladeira e pergunta se é a filha da Sra. Jones. MERS. A mulher confirma e lista os sintomas de MERS, como não ser ela mesma ultimamente, cuspir nela e falar em um idioma diferente. Ele precisará administrar um teste antes de determinar se ela está infectada e espera que a infecção não tenha chegado ao estágio final. Então, a Sra. Jones aponta para a porta do quarto de Mercy no final do corredor e Dalton se aproxima. Dentro do quarto, os 4 membros de Mercy estão amarrados à cama, limitando seus movimentos. Ela é capaz de responder às perguntas do medidor de forma coerente e pede ajuda a ele. Ele diz a ela para não ter medo dele, e ela diz que não tem porque ele tem olhos gentis. Segundos depois, Dalton tira sua varinha de medição de sua bolsa. A varinha é um dispositivo semelhante a um bastão com um pé de comprimento com cristais verdes em uma extremidade. Ele pergunta a ela de quem ela tem medo enquanto passa a varinha sobre seu corpo. Ela responde que o que a assusta não gosta de dizer o nome. Então, o leitor do medidor pega um espelho para ajudar a identificar o que a está afligindo. Ele move o espelho quando de repente vê o reflexo da Sra. Jones, revelando sua verdadeira forma demoníaca. A Sra. Jones ri, e Dalton tenta exorcizá-la, mas o demônio vomita em cima dele e depois morde um pedaço enorme de carne da perna de Mercy. Dalton pega uma mini foice para derrubar o monstro. Uma longa e cansativa batalha para salvar Mercy e ele mesmo está apenas começando. 3 dias depois, na casa de Dalton, sua esposa Maria está montando um quebra-cabeça com seu filho Mick. Atrás deles, sua filha Teresa está ouvindo um podcast. Ela ouve o Pundit reiterando que quando a expulsão ou exorcismo do demônio de uma pessoa infectada falha porque eles estão longe demais, o único método conhecido de contenção é a decapitação. Minutos depois, Maria tira o pão recém-assado do forno e Mickey diz que ouviu que as aulas seriam retomadas no outono. Segundos depois, Teresa entra e chama o que seu irmão disse de pensamento positivo. A mãe apoia o otimismo do filho e acrescenta que os salões serão reabertos na próxima semana. Momentos depois, Teresa expressa sua preocupação pelo fato de seu pai ainda não ter retornado. Maria tenta tranquilizá-los de que talvez algumas torres telefônicas tenham sido derrubadas por uma tempestade, e é por isso que ele não pode ligar para ele, mas acredita que enviará uma mensagem em breve. Teresa verificou as taxas de infecção em Celestial Falls, que estão fora dos gráficos. O que sua irmã diz preocupa Mickey e ele deixa cair o copo no chão, assustando Maria. Ela calmamente diz para ele ir para seu quarto e diz que vai limpar o vidro. Depois que Mickey sai da cozinha, Maria diz a Teresa para prestar atenção no que ela diz na frente de seu irmão impressionável. Ainda assim, Teresa acha que ele merece conhecer a realidade de que seu pai pode não voltar. A mãe lembra a filha que Dalton está imune, e Teresa acrescenta que ele ainda precisa ser reavaliado a cada 72 horas. Teresa pergunta à mãe se Dalton está morto ou infectado, e Maria diz a ela
ela para parar de dizer essas bobagens, inconscientemente apertando os cacos de vidro em sua mão. Teresa insiste em manter a regra de seu pai de não deixá-lo entrar em casa depois das 19 horas. Ambos olham para o relógio na parede que marca 18h15. Maria percebe sua mão sangrando e diz que Dalton voltará. Às 19h02, Teresa observa a câmera de segurança da varanda da frente e um alerta na tela detecta uma presença de entrada. Do lado de fora da casa, Dalton está usando o capuz em sua capa sobre a cabeça quando o alarme da casa dispara. Mickey corre excitado para a porta, ansioso para receber seu pai em casa. Teresa para o irmão e diz que ele chegou tarde demais. Maria se aproxima da porta, querendo deixar o marido entrar, mas Teresa insiste em que ela permaneça fechada. Do outro lado da porta, eles ouvem Dalton dizer que está bem e deixá-lo entrar. Teresa responde que não pode porque ele lhes deu ordens diretas. Ainda assim, Maria estabelece sua posição matriarcal, afirma que vai dar as ordens agora e diz à filha para se afastar da porta. Então Teresa se afasta. Alguns segundos depois, Dalton tenta convencê-los de que está bem, e sua esposa está prestes a abrir a porta quando Teresa volta segurando uma faca. Ela diz que vai cortar a cabeça de seu pai se Maria o deixar entrar. Maria explica que Dalton pode morrer lá fora, e Teresa argumenta que todos podem morrer na casa se o deixarem entrar. Maria então diz a Mickey para ir para o quarto dele, e o menino expressa sua raiva de sua irmã antes de subir as escadas. Depois que Mickey sai, Dalton bate na porta e implora para sua família confiar que ele está dizendo a verdade. Embora Maria esteja em conflito, ela diz ao marido que ele terá que ficar no porão durante a noite e fazer o teste pelo médico pela manhã. Eles o ouvem derrotado se afastando da porta enquanto Maria olha para a filha com desdém. Pouco depois, Dalton vai até as portas do porão e as abre antes de descer as escadas para o quarto escuro abaixo. Mais tarde naquela noite, Teresa assiste à alimentação da câmera de segurança, onde ela monitora as portas do porão. Ela lembra como as pessoas não levavam a doença a sério, mas as famílias começaram a ser infectadas. Sua irmã mais nova Madeline foi infectada e se tornou um demônio. Então seu pai fez o que era necessário e a decapitou. Os discípulos sagrados projetaram a varinha do medidor para ajudar a identificar as forças das trevas, mas seu poder para determinar a presença do mal veio dos leitores do medidor e não do instrumento. Apenas 10% da população possui esse dom, e mesmo que as pessoas os chamem de santo, Dalton diz que não é o que eles são e que são apenas joes normais fazendo trabalho de herói. Teresa se lembra do primeiro dia em que Dalton saiu para ser leitor de medidores. Mickey abraça seu pai e chora enquanto ele implora para ele não ir. Seu pai lhe diz que ele não tem escolha e que a luta pela sobrevivência da humanidade é maior do que eles. Ele então diz à filha que não confia em ninguém, nem mesmo nele, porque o diabo é um mestre da mentira. Depois, ele coloca o capuz sobre a cabeça e sobe em sua motocicleta. Mais tarde, Teresa acorda quando ouve o alarme do lado de fora da casa disparar. Quando ela verifica a câmera de segurança, a porta do porão está escancarada. Então ela pega sua faca. Segundos depois, Teresa vai para a cozinha e liga o interruptor de luz na parede, mas não liga. De repente, Teresa vê Dalton vasculhando a geladeira, e quando ele se afasta da porta da geladeira, ela vê que ele está infectado e tem sangue escorrendo de sua boca. Atrás dele estão sua mãe e seu irmão deitados sem vida no chão. Teresa acorda do pesadelo e, quando verifica a câmera de segurança, a porta do porão permanece fechada. Momentos depois, Teresa ouve um barulho vindo da cozinha. Ela acende a luz e se assusta com a mãe, que está cozinhando silenciosamente no fogão. Maria está preparando comida para Dalton, caso ele não coma há 3 dias, mas sua filha acha uma má ideia. Maria promete apenas deixar uma bandeja de comida na porta do porão, mas Teresa quer que eles fiquem atentos caso seu pai esteja na fase final da infecção e lembra a mãe que os demônios comem carne humana, começando pela própria família. Atrás dele, Mickey passa rapidamente despercebido enquanto sua mãe e irmã continuam a discutir. Ambos se voltam para a porta da frente quando a ouvem se abrir e dizem a Mickey para não sair, mas ele bate a porta. Do lado de fora da casa, Maria e Teresa veem a porta do porão fechada. Maria tenta abri-la sem sucesso. Ela grita para Dalton devolver seu filho enquanto Teresa volta para casa. Pouco depois, Teresa pega sua faca dentro de casa e Maria pergunta o que ela está prestes a fazer. Teresa diz que está prestes a fazer o que seu pai lhe ensinou. Enquanto Teresa caminha até a porta da frente, Maria nocauteia ao bater na cabeça dela com um enfeite de mesa pesado. Ela então se convence de que tudo vai ficar bem. Minutos depois, Teresa recupera a consciência e sente a dor na nuca. Ela toca o local e fica chocada ao ver sangue em sua mão. Ela se lembra das palavras de seu pai sobre o diabo ser o mestre da mentira. Pega sua faca e vai para o porão. Nas portas do porão, Teresa segura uma faca em uma mão e uma lanterna na outra. Ela ouve barulhos
de rosnados na parte inferior das escadas enquanto ela desce lentamente. No porão, Teresa chama sua família, mas só ouve a risadinha de Mickey e a risada de Maria. Ela pega um espelho e ordena que o demônio se revele a ela. Então ela ouve risadinhas e se vira para ver Mickey vestindo uma fantasia de diabo. Ela pergunta ao irmão onde estão seus pais, e ele aponta para a direita. Ela então se afasta de seu irmão, que agora tem uma cauda de diabo pontiaguda. Teresa continua na direção que Mickey apontou, seguindo um rastro de gotas de sangue no chão, e encontra seu pai sentado em uma cadeira. Ele então diz a ela que Maria e Mickey estão com fome. Ele está fraco, e seus 3 dias longe da família atrasaram ainda mais sua chance de ajudá-los com a infecção. Segundos depois, Dalton diz que sua esposa e filho são portadores do contágio, assim como sua irmã Madeline. Ele sabe que ela sabe o que deve fazer e pega a varinha do medidor. De repente, ela aponta a lanterna para o teto e vê Mickey se contorcendo e rastejando. Mas então sua lanterna desliga, e ela bate nela até que ela volte a acender. Na frente dela está Maria flutuando a vários centímetros do chão. Com uma voz demoníaca, ela diz a Teresa que os salões estão abertos no inferno e mostra suas longas unhas pretas. Maria flutua lentamente em direção a Teresa, erguendo as mãos enquanto a filha se afasta. Atrás de Teresa, Mickey caminha em direção a ela, e quando os 2 demônios estão prestes a prendê-la, ela sai do caminho, fazendo Maria coçar o peito de Mickey e acabar com sua vida. Maria vê o que fez e chora pelo filho sem vida. Então, Teresa fica atrás de sua mãe e a ataca várias vezes enquanto respingos de sangue por toda parte. Momentos depois, Teresa vai até Dalton e larga a faca. Dalton está orgulhoso de sua filha, mas logo sucumbe ao ferimento. Triste, Teresa pega a varinha do medidor de seu pai. Na manhã seguinte, o caminhão de descarte do departamento de leitores de medidores para em frente à entrada da casa. Teresa observa da janela enquanto o homem despeja as cabeças de sua mãe e de seu irmão e os incinera. Dentro de casa, Teresa ouve uma reportagem sobre o número crescente de casos em todo o mundo e o quanto a humanidade precisa da ajuda do imunológico. Depois, ela sai da casa, cobre o nariz e a boca com uma bandana e monta a Harley de seu pai. Ela sabe que em breve a história irá santificar os deveres dela e de seu pai, mas seu trabalho está apenas começando.